Entendendo algumas dicas não tão sutis de que seus colegas precisam sentir-se apreciados, você pode estar cercado de colegas de trabalho que precisam ser encorajados, e talvez não saiba disso. Nem todo mundo usa uma placa com os dizeres "preciso me sentir valorizado" ou "esgotamento à vista, precisa-se de encorajamento". Alguns de nós, é claro, de fato usam placas no rosto, por meio das quais os outros podem facilmente dizer que estamos desanimados ou cansados. E espera-se que nossos colegas respondam aos nossos pedidos indireto de ajuda. Mas é muito mais difícil ler algumas pessoas. E alguns de nós não possuem um talento especial para perceber as indicações enviadas pelos outros. Eles podem estar comunicando claramente sua agonia, mas não entendemos os sinais. Veja aqui alguns indícios que você pode levar em conta e que o ajudarão a saber quando aquelas pessoas com quem você trabalha talvez estejam precisando de uma mensagem de apreciação ou de encorajamento. Desânimo. Desânimo significa literalmente falta de coragem. Às vezes, com o passar do tempo, as pessoas perdem o entusiasmo. Elas começam a questionar por que deveriam continuar. Quando você vir pessoas fazendo declarações como "por que tentar? Não faz diferença" ou "estou pronto para desistir e colocar um fim nisso", saiba que um senso de desânimo está se instaurando. Irritabilidade e resistência. Quando os membros da equipe têm irritação crônica, isso normalmente significa que estão tristes ou aborrecidos com alguma coisa. Pode se tratar de algo relacionado ao trabalho ou talvez se deva a questões pessoais. Mas o problema é mais intenso quando o funcionário mostra resistência, por exemplo, à instrução e a novos procedimentos, ou a mudanças. É comum os funcionários se tornarem irritáveis e resistentes quando não se sentem valorizados pelos outros por aquilo que fazem. Há aumento de absenteísmo e de atraso. Algumas pessoas enviam mensagens indiretas de que estão infelizes. Não comparecer regularmente para trabalhar ou chegar constantemente atrasado é uma maneira indireta de dizer "não quero estar aqui" ou "não creio que eu realmente faça falta por aqui". Embora o padrão de atraso ou de absenteísmo precise ser tratado diretamente pelo supervisor desse empregado, a gerência também precisa reafirmar a importância do funcionário para a organização, ou seja, dizer que a pessoa de fato é importante. Cinismo e sarcasmo. É comum ouvirmos gerentes relatando preocupação sobre o crescente cinismo entre seus funcionários. Respostas sarcásticas a novos processos e procedimentos podem se tornar lugar comum. Cinismo e sarcasmo costumam revelar raiva e desconfiança latentes. Mas uma prática rigorosa de apreciação autêntica pode começar a reverter o negativismo no ambiente profissional. Apatia e passividade. As pessoas se tornam passivas quando acreditam que suas ações não são importantes e que, por mais que tentem fazer algo, isso não fará diferença. A apatia, aquela atitude que diz "para que tentar", costuma levar à passividade. Funcionários começam a envidar menos esforço quando acreditam que seu supervisor ou seus colegas não valorizam o que eles fazem. Quando você observar aumento na passividade entre os membros de sua equipe, tome cuidado, pois a diminuição do desempenho no trabalho não estará longe. Afastamento social. Um claro sinal de advertência de um colega que não se sente valorizado ou que acha que de fato não faz parte da equipe é o momento em que ele começa a se afastar socialmente. Empregados que se tornam menos comunicativos, que não se achegam muito, que recusam convites para almoços ou encontros informais após o expediente, bem como aqueles que não estão envolvidos como antes, costumam indicar afastamento do restante da equipe. Normalmente se afastam porque acham que ninguém se importa com eles. Essas pessoas precisam ser encorajadas e valorizadas por seus colegas. Ambiente de trabalho negativo. Quando o ambiente de trabalho em geral é caracterizado por estilos de comunicação negativos, então o encorajamento e a apreciação são uma necessidade urgente para todos. Comentários positivos entre colegas podem, aos poucos, se transformar em comentários mordazes, reações intensamente negativas e respostas abertamente críticas entre os membros da equipe. Em situações assim, é necessário haver um esforço concentrado e contínuo para superar o negativismo. Resumo: se você prestar atenção, perceberá que seus colegas estão constantemente enviando sinais claros de que precisam sentir-se valorizados por aqueles com quem trabalham.
A utilização das várias linguagens da valorização pessoal, bem como das aplicações práticas que eles próprios identificaram como sendo significativas para eles, fornecerá os melhores resultados para você atingir o alvo. Fazer isso ajuda a elevar o moral dentro do ambiente de trabalho e também fornecerá o fundamento para que seus colegas de trabalho sintam que são valorizados na equipe. Os resultados se tornarão evidentes e serão benéficos para todos. Como recompensar voluntários? Os voluntários podem ser ao mesmo tempo os colaboradores mais fáceis e os mais difíceis de encorajar e a quem mostrar apreciação. É fácil encorajá-lo porque é comum que suas expectativas não sejam muito altas, com exceção dos voluntários adolescentes, e, portanto, qualquer comunicação positiva é bem recebida. Mas a tarefa de mostrar apreciação aos voluntários também é difícil por diversas razões. Primeiramente, é comum eles não estarem por perto. Podem aparecer para ajudar semanalmente, uma vez por mês ou apenas em eventos especiais. E, quando estão presentes, em geral estão cheios de trabalho a fazer, e o supervisor está ocupado gerenciando muitas pessoas. Segundo, a não ser que sejam voluntários há bastante tempo, o que é mais exceção do que regra, as pessoas que supervisionam normalmente não os conhecem muito bem. Portanto, não sabem qual é a melhor maneira de encorajá-los. Descobrimos que, como parte da orientação aos voluntários, é melhor que a organização peça que eles preencham um inventário de motivação através da valorização pessoal e, só depois, apresente o conceito de linguagens da valorização pessoal. Temos alcançado êxito com essa prática como parte da implantação do projeto no início do período de serviço, por exemplo, no início do ano letivo. Isso comunica imediatamente aos seus voluntários que você os valoriza e quer saber como encorajá-los no serviço que prestam. Mas, se você precisa de algumas sugestões diretas e objetivas sobre como incentivar e mostrar apoio aos seus voluntários, veja a seguir algumas dicas que podem ser colocadas em prática imediatamente. Regularmente, forneça encorajamento verbal. Diga obrigado com frequência e imediatamente. Reforce comportamentos positivos que você quer que os outros imitem. Use pessoas como exemplos positivos. Conte histórias sobre elas. Elogie o voluntário na frente dos demais membros da equipe ou das pessoas a quem estão servindo. Dirija-se a cada voluntário pelo nome. Vá conversar com esses colaboradores assim que eles chegarem para o serviço, e esteja com eles no final do dia, antes de irem embora. Olhe-os nos olhos enquanto conversa. Dê-lhes instruções claras e padrões daquilo que se espera que seja um trabalho bem realizado, encoraje-os à medida que tentam alcançar tal padrão. Pergunte ou avalie em que eles são bons e do que gostam de fazer. Se possível, combine suas habilidades e interesses com tarefas similares. Trabalhe junto com eles. À medida que faz isso, conheça-os melhor. Pergunte se há algo de que precisam, alguma coisa que ajudaria seu trabalho a ser mais bem realizado. Dê-lhes um pequeno presente que contenha o logotipo ou o slogan da organização, mas certifique-se de que seja algo de que as pessoas precisam ou que valorizam, dando-lhes mais senso de conexão com a instituição. Faça com que os voluntários trabalhem juntos em equipes pequenas, em vez de atuarem individualmente. Forneça lanches e bebidas durante ou após o período de serviço. Passe algum tempo individualmente com cada um. Dê-lhes oportunidade de fazer perguntas sobre a organização e o papel que desempenham nela. Dê-lhes uma visão de como aquilo que estão fazendo se liga aos objetivos mais amplos da organização. Mostre-lhes como o serviço que executam ajuda você na direção daquilo que está tentando realizar. A arte de dar um presente sem ter de comprar uma coisa. Dar presentes, especialmente em relacionamentos de trabalho, está se tornando coisa do passado. Seja por um aniversário especial ligado ao tempo de serviço, por exemplo, completar 5 anos de trabalho na empresa, seja pelo aniversário da pessoa, seja para mostrar apreciação pela tarefa realizada. As empresas e organizações costumavam dar presentes para homenagear a equipe. Mas essa prática é menos comum do que costumava ser. Existem várias razões para essa mudança. O número de regalos sem importância que recebemos no passado deu aos presentes uma conotação negativa.
Normalmente não sabemos o que nossos colegas gostariam de ganhar. A maioria das pessoas não precisa de mais coisas. Quem precisa de outra caneca de café? Os presentes que seriam significativos para essas pessoas costumam ser mais caros e não estão dentro do nosso orçamento ou no da empresa. Em razão de alguns abusos ocorridos no mercado de trabalho, existe um temor de ser acusado de usar os presentes como forma de chantagem ou influência indevida. A maioria de nós não tem tempo ou energia para fazer muitas compras. Contudo, permanece o fato de que um bom número de colegas com quem trabalhamos ainda valoriza o recebimento de presentes como expressão de apreciação, pode até ser que essa seja a linguagem da valorização pessoal dessas pessoas. Sendo assim, como podemos satisfazer essas necessidades? Veja algumas ideias. 1. Se ainda não o fez, identifique aqueles membros da equipe para os quais presentes são a principal linguagem da valorização pessoal ou a secundária. Nota: poucos tendem a ter presentes como sua linguagem principal, de modo que é importante analisar a linguagem secundária no quadro da equipe. É comum as pessoas valorizarem os presentes, a não ser que esta seja sua linguagem menos significativa, mas normalmente elas tendem a valorizar mais as outras linguagens. 2. Com o passar do tempo, perceba quais são as atividades que seus colegas de trabalho gostam de realizar no tempo livre. Isso dará a você uma boa indicação de seus interesses. Verifique se eles gostam de assistir a competições esportivas, e para qual time torcem, ou se preferem artes, atividades ao ar livre ou talvez leitura. Também preste atenção, e até mesmo pergunte, aonde eles gostariam de ir para jantar ou comer alguma coisa. 3. Como destacamos no capítulo sobre a linguagem dos presentes, atualmente as pessoas tendem a valorizar mais as experiências do que as coisas. É comum que essas experiências tenham pelo menos um pequeno custo financeiro associado a elas. Portanto, uma maneira fácil de dar um presente a um colega é providenciar, ou obter, fundos para realizar algo de que ele gostaria. A maioria de nós não se sente confortável em dar, ou receber, dinheiro, de modo que a melhor forma de fazer isso é o uso de vales-compra, ingressos ou cartões pré-pagos. Qualquer coisa, de livraria virtual a música pela internet, um dia num spa ou um ingresso para um jogo, seria apreciada, dependendo, é claro, dos interesses do presenteado. Boas compras. O elogio pode ser um problema? Comunicar valorização pessoal e encorajamento aos seus colegas pode ser um tiro pela culatra e criar mais problemas, como nas situações descritas a seguir, quando um relacionamento é tenso. Se existe algum relacionamento de trabalho que foi tenso no passado, tentar comunicar apreciação sem reconhecer as questões anteriores muito provavelmente fará com que a mensagem seja recebida com frieza. Quando as coisas andam rápido demais. Às vezes, no curso normal de um dia de trabalho, temos conversas difíceis com nossos colegas. Podemos discordar de uma decisão ou precisamos confrontar alguém por sua falta de comprometimento. Embora seja apropriado ter essas conversas, movimentar-se rápido demais para tentar expressar apreciação por seu colega parecerá estranho e incoerente. Quando você muda muito rapidamente. Numa tentativa de responder positivamente à instrução, alguns indivíduos podem tentar mudar seu comportamento de maneira abrupta. Veja um exemplo. Um supervisor antes reservado e distante pode ser encorajado a ser mais expansivo e, de repente, tornar-se efusivo com os elogios, a ponto de a equipe não reconhecê-lo mais. Quando você diz coisas diferentes em cenários diferentes. Se você der uma tremenda bronca num funcionário durante uma conversa particular e, depois, elogiá-lo na frente dos outros, pode dar a aparência de que é uma pessoa de duas caras ou que está tentando impressionar os outros, especialmente se a mensagem for entregue na frente de superiores. Quando suas palavras dizem uma coisa e suas expressões dizem outra. É mais ou menos como na situação em que uma criança é forçada a dizer "sinto muito", mas seu tom de voz, falta de contato visual e expressão irada não convencem de que ela está sendo sincera. Expressar apreciação quando não se demonstra ser apreciativo será entendido como falta de sinceridade. Quando o funcionário que você valoriza foi prejudicado por outras pessoas.
Infelizmente, não são poucas as pessoas que tiveram dificuldades na vida, cresceram em famílias problemáticas, experimentaram relacionamentos abusivos ou foram maltratadas por empregadores anteriores. Pessoas nessa situação costumam ser autoprotetoras e desconfiadas, veem qualquer ação alheia positiva como uma tentativa de tirar vantagem delas. Quando a mensagem de valorização pessoal é transmitida logo depois de despem SAS ou redução de salários. Quando uma empresa ou organização precisa fazer um corte por conta de dificuldades financeiras, ou se os salários tiveram de ser reduzidos, esforços de encorajamento ou manifestações de entusiasmo serão inúteis. Os funcionários estão feridos, ansiosos e temerosos do futuro, e podem estar lamentando a saída de colegas próximos. Se um supervisor tentar ser abertamente positivo no meio de um momento difícil, ele poderá ser visto tanto como insensível e grosso quanto como falso e artificial. Como evita essas armadilhas? 1. Analise suas motivações. Tente comunicar apenas a apreciação que for autêntica e sincera. 2. Esteja ciente do contexto. Embora expressar apreciação ou encorajamento normalmente seja benéfico, há momentos e cenários em que é melhor esperar. 3. Verifique junto a um colega de confiança se sua atitude é conveniente. Se estiver em dúvida, com relação ao momento, a mensagem ou a maneira como ela será recebida, primeiramente entre em contato com uma pessoa que o conheça bem, que entenda a situação e que possa lhe fornecer informação honesta. Talvez ela consiga lhe dar algumas dicas sobre como ou quando seria melhor compartilhar sua mensagem. 4. Se estiver em dúvida, espere. Quase sempre vale a pena aguardar para avaliar uma situação e garantir que a mensagem será bem recebida. Uma mensagem atrasada, porém bem comunicada e bem recebida, é muito melhor do que uma mensagem apressada que erra o alvo. Porque sua menos significativa linguagem da valorização pessoal pode ter grande efeito sobre sua carreira. Um bom gerente dá atenção às necessidades dos membros de sua equipe. De modo geral, estamos em maior sintonia com aqueles que são semelhantes a nós. Por conta disso, é obviamente mais fácil comunicarmos apreciação e encorajamento àqueles cujas linguagens principal e secundária sejam similares às nossas. Como resultado, porém, existe menor probabilidade de nos comunicarmos de maneira eficiente na linguagem que nos é menos importante, e isso pode ter consequências desafiadoras para o gerente. Essa linguagem não flui naturalmente de nós. É maior a chance de não percebermos as dicas sutis enviadas por colegas que a valorizam. Assim, corremos o risco de não encorajar nem mostrar apreciação a tais indivíduos por meio de atitudes que sejam importantes para eles. Nossa maior probabilidade é comunicar em nossas próprias linguagens de preferência, mas elas não são tão significativas para eles. Com o passar do tempo, aqueles colegas se sentirão desvalorizados. Ficaremos frustrados porque tentamos mostrar apreciação, mas erramos o alvo. Por fim, o desempenho daqueles funcionários diminuirá, a comunicação negativa entre a equipe aumentará, e podemos até mesmo perder membros valiosos do grupo. Felizmente, existem ações que podem reverter esse processo. 1. Reconheça que sua linguagem da valorização pessoal menos significativa não é assim tão importante para você, e que ela é um possível calcanhar de Aquiles para seu relacionamento com outras pessoas. 2. Identifique aqueles colegas para quem a sua linguagem menos significativa é a linguagem primária ou secundária. 3. Faça uma lista de ações específicas que sejam importantes para cada membro da equipe, por exemplo, palavras de afirmação. Tenha a lista sempre à mão durante todo o dia. 4. Crie uma lista de ações, com o respectivo período de tempo necessário, para que você haja de maneira particular com aqueles funcionários. Por exemplo, agende um compromisso semanal. Se não fizer isso, você se esquecerá de fazer alguma coisa na linguagem daquela pessoa. 5. Converse ocasionalmente com os funcionários para verificar se eles estão se sentindo apoiados e se existem maneiras melhores por meio das quais você possa mostrar-lhes sua apreciação. Lembre-se, essa é uma área de crescimento para você. Resumo: é desnecessário dizer que supervisores e gerentes que têm funcionários cujo desempenho não está de acordo com seu potencial,
Empregados que criam um ambiente de trabalho negativo e que saem da empresa descontentes normalmente não serão tão bem-sucedidos como aqueles que têm equipes funcionando bem, com alta produtividade e membros que permanecem por longos períodos. É importante para você e para sua carreira que você preste atenção à sua linguagem da valorização pessoal menos significativa e como ela causa impacto nos relacionamentos com seus colegas. Ao dar alguns passos proativos, você pode de fato usar esse ponto cego para seu benefício, a fim de crescer e se transformar num gerente mais eficaz. Como reconhecer e lidar com o fator esquisitice? P. O que é o fator esquisitice? R. Trata-se de uma reação comum quando as linguagens da valorização pessoal são apresentadas pela primeira vez e as equipes começam a colocar seus conceitos em prática. P. Quais são os sinais mais comuns que indicam que a pessoa está se sentindo estranha em relação ao processo de apreciação? R. Medo. Este é o sintoma mais comumente associado ao fator estranheza. Medo de que os outros pensem que você está comunicando apreciação simplesmente porque é isso que deve ser feito. Medo de que as pessoas pensem que sua comunicação não é autêntica ou sincera. Medo de que seu encorajamento não atinja o objetivo ou que não seja recebido positivamente. O segundo aspecto mais comum do fator estranheza é o constrangimento. Estamos pedindo que as pessoas tentem algo novo, e elas quase sempre não se sentem à vontade quando estão tentando desenvolver um novo comportamento. P. Por que isso acontece? R. A maioria das pessoas quer ser vista positivamente pelos demais. Não gostamos que os outros questionem nossa motivação, de modo que nossa tendência é esperar para fazer algo até que sintamos que os outros acreditam que estamos fazendo aquilo pela razão correta. Segundo, não queremos nos envergonhar ao fazer algo com que nos sintamos desconfortáveis. Diante disso, esperamos até que aquilo pareça mais natural, o que raramente acontece sem que se pratique. P. O que pode ser feito para reduzir a estranheza que as pessoas venham a experimentar? R. Reconhecê-la. Basta dizer, tudo bem, estamos estranhando um pouco isso tudo. Depois, comece, esperar não faz com que a estranheza desapareça. É comum incentivarmos as pessoas a usar frases introdutórias, como, sei que você pode pensar que só estou fazendo isso por causa do projeto da valorização pessoal, mas acho realmente importante quando você. Depois de certo tempo, os funcionários se darão conta de que todos os participantes do treinamento estão tentando novas ações ao se relacionar com os outros, e isso se torna regra. P. Há alguma outra coisa que deveríamos saber sobre o fator esquisitice e o que fazer em relação a ele? R. Relaxe e não se preocupe com ele. Vá em frente e haja, faça alguma coisa para aplicar os conceitos da valorização pessoal em seus relacionamentos. Praticar o modelo diariamente realmente faz a estranheza desaparecer mais rápido, é a repetição, não o tempo, que faz diminuir nosso medo. Por fim, dê aos seus colegas o benefício da dúvida, presuma que eles são bem-intencionados e sinceros. É preciso ter alguma coragem para comunicar apreciação num ambiente de trabalho no qual essa não tem sido a prática. Então, agradeça a todos pelo esforço. O mito de que homens de verdade não precisam de encorajamento às vezes, escutamos alguém com quem trabalhamos dizer coisas assim, não preciso ser encorajado ou não preciso que ninguém me diga, você está fazendo um bom trabalho. Sou automotivado. Outros talvez tenham necessidade de se sentir apreciados, mas eu não. Contudo, ao investigar mais a fundo esses tipos independentes, e eles normalmente são homens, descobrimos que têm uma noção muito pobre do que seja encorajamento ou apreciação. O que eles normalmente querem dizer é, receber elogio verbal das outras pessoas não é tão importante para mim, o que pode ser verdadeiro. Muitas pessoas aprenderam a se automotivar em vez de procurar encorajamento e apoio dos outros, e isso não é um problema. Mas vamos colocar a questão de uma maneira um pouco diferente. Primeiro, devemos reconhecer que o trabalho, por sua própria natureza, é difícil, especialmente em longo prazo. O trabalho seria mais fácil se fosse apenas isto, a realização de uma tarefa.
Mas a realidade é que existem vários tipos de desafios e obstáculos que fazem com que a realização do nosso trabalho seja muito mais difícil. A lista a seguir aponta alguns contratempos que surgem durante nosso dia de trabalho: problemas com o computador, serviço de outras pessoas que não é realizado no prazo ou de forma correta, perda de clientes para os concorrentes, pagamentos atrasados, dificuldades financeiras, contribuições que não chegam, empréstimos que não são aprovados, problemas com a liderança, saída de funcionários, questões pessoais ou familiares, problemas de saúde, problemas de transporte, congestionamentos, atraso de voos, perda de correspondências ou de mensagens eletrônicas, problemas de funcionamento da copiadora ou da impressora, falta de materiais necessários para o trabalho, adiamento de reuniões importantes, mudanças realizadas pela liderança da organização, dificuldades econômicas que causam impacto negativo nas vendas ou nas contribuições, aumento do trabalho, provocado por mudanças na legislação. Todos nós experimentamos um ou mais desses desafios todas as semanas. São essas coisas que nos desgastam e dificultam nosso trabalho. Ora, ainda que existam indivíduos que não necessitam de muita afirmação verbal, se também tirarmos todos os vários tipos de recompensas que são intrínsecas à realização do trabalho, a realidade se torna evidente. Todos nós precisamos de encorajamento para seguir em frente, a única questão é que ele vem em formas diferentes. Considere os seguintes benefícios que podemos experimentar por realizar bem nossas tarefas: senso pessoal de bem-estar quando a tarefa é concluída, indicação de novos negócios feita por clientes antigos, ampliação de nossas habilidades e experiências, oportunidade de aprender como fazer as tarefas de maneira melhor, às vezes, através dos erros que cometemos, compensação financeira, pagamento por bens e serviços, obtenção de lucros, apreciação por parte dos consumidores e dos clientes, elogios vindos de colegas, fornecedores, clientes, concorrentes, parceiros de negócios, sugestões de novos e melhores bens ou serviços a serem fornecidos, reputação positiva na comunidade, reconhecimento da parte de seus pares, organizações profissionais, associações de comércio, prêmios de organizações cívicas, publicidade na mídia local ou regional, jornais, publicações especializadas, televisão, habilidade de aumentar o empreendimento, venda de produtos de qualidade ou prestação de serviços de alto nível, novos contatos solicitando reuniões de negócios, comentários e elogios verbais daqueles com quem você trabalha. Esses são os fatos. Tome as circunstâncias da primeira lista, desconsiderando todas as recompensas positivas da segunda lista, e diga honestamente a si mesmo que, durante um longo período de tempo, você não se desgastará nem desanimará. O trabalho exige tempo e energia mental e física, além de esforço emocional. Se não houver um pouco de comentários positivos, nós nos desgastamos. Todos nós precisamos de encorajamento, só que de maneiras diferentes. Portanto, não se deixe enganar nem ser iludido pelos durões que dizem que homens de verdade não precisam de encorajamento. Pode ser apenas que eles não precisem ouvir isso verbalmente tanto quanto as outras pessoas. Mas descubra qual é a verdadeira linguagem da valorização pessoal desses durões. Em algum momento, eles também vão precisar de alguém incentivo. Como recompensar seus funcionários sem ter de gastar muito? Um dos grandes desafios com os quais empresas e organizações de qualquer tipo precisam lidar hoje é a falta de recursos financeiros. Estamos em um mundo novo, onde os lucros são pequenos nas empresas, as contribuições diminuíram nas organizações sem fins lucrativos e os orçamentos foram reduzidos nas repartições públicas. Praticamente todas as organizações precisam fazer mais com menos. Isso está criando uma enorme quantidade de estresse no ambiente profissional, tanto para gerentes e supervisores como para os profissionais de destaque e até mesmo os voluntários. Há menos recursos disponíveis para aumentos salariais, bônus, benefícios que eram comuns no passado, como o uso de um carro da empresa,
ingressos para eventos esportivos, e até mesmo para festas corporativas. Ao mesmo tempo, os empregados estão lidando com a perda de pessoal em seus departamentos, de modo que a carga de trabalho tem aumentado. E o orçamento para treinamento ou atualizações técnicas foi cortado. Os recursos são escassos em todo lugar. Mais demanda somada a recursos menores resulta numa combinação perfeita para o estresse. E o estresse de longo prazo leva ao esgotamento e ao desânimo. Comunicação significativa de valorização pessoal. Temos aqui o que as pesquisas mostram ser maneiras eficazes de comunicar ação e encorajamento aos funcionários sem ter de gastar muito dinheiro. 1. Certifique-se de que você se comunique em nível pessoal e de forma apropriada ao indivíduo. A chave para a apreciação e o encorajamento eficientes é a percepção, por parte do destinatário, de que você falou sério e que separou um tempo para pensar nele como indivíduo. Em contrapartida, descobrimos que uma mensagem global, que diz agradeço pelo trabalho realizado para uma ampla gama de pessoas por toda a empresa, na verdade gera uma reação negativa da maioria dos funcionários, dada a natureza impessoal dessa mensagem e a percepção de que ela não exigiu nenhum esforço para ser transmitida. 2. Fale a linguagem da pessoa que você está tentando encorajar. Se a ação que realizamos para comunicar apreço aos nossos colegas não for tão importante para eles, então desperdiçamos nosso tempo e nossos esforços. É por isso que desenvolvemos o inventário de motivação através da valorização pessoal, para identificar a linguagem da valorização pessoal preferida de todos os funcionários e para especificar quais ações são mais valorizadas por eles. 3. As linguagens da valorização pessoal que as pessoas mais apreciam não precisam custar muito dinheiro. É claro que quase todo mundo gostaria de receber um bônus ou um aumento, mas para a maioria das organizações isso não é possível. Para recapitular, a maneira pela qual a maior parte das pessoas experimenta a apreciação no ambiente de trabalho se encaixa em 5 categorias. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço presente, estoque físico apropriado. A maioria desses itens não custa nada em termos financeiros, nem mesmo os presentes precisam custar muito. Alguns exemplos: um bilhete do seu supervisor cumprimentando você por um bom trabalho realizado. Um colega de trabalho que passa alguns minutos em sua sala apenas para bater papo. Um colega que percebe que você está atolado de trabalho e o ajuda. Um vale-compras que você recebe como recompensa por completar um grande projeto. Funcionários que se cumprimentam depois de concluírem uma apresentação importante. Nada disso custa muito dinheiro. Mas o segredo é ser capaz de usar a ação correta com a pessoa correta, no tempo correto e com um espírito genuíno de apreciação. Dessa forma, suas ações acertarão o alvo e serão eficientes para encorajar aqueles com quem você trabalha. As 10 maneiras mais fáceis de demonstrar valorização pessoal a quase todo mundo. 1. Faça um elogio verbal. Diga obrigado por, fico feliz por você fazer parte desta equipe. 2. Escreva um e-mail. Quero que você saiba que você me ajudou muito quando. 3. Passe pela mesa do seu colega para saber se está tudo bem com ele. Gaste alguns instantes apenas batendo papo e perguntando como ele está. 4. Faça alguma coisa com seus colegas. Tenham alguma refeição juntos, por exemplo. 5. Realize uma pequena tarefa para alguém de forma espontânea. Segure a porta. Ofereça-se para carregar alguma coisa. 6. Vá até o local de trabalho da pessoa e pergunte se ela precisa de ajuda para terminar alguma coisa. 7. Pague-lhe um café, um refrigerante, um lanche ou uma sobremesa. 8. Dê de presente uma revista relacionada a uma área de interesse da pessoa. Revistas sobre esporte, hobbies, um lugar que ela gostaria de visitar. 9. Cumprimentem-se depois de completarem uma tarefa. Especialmente quando a tarefa tiver sido desafiadora ou na qual tenham trabalhado por um longo período. 10. Cumprimente seu colega de trabalho de maneira efusiva. Diga algo como: que bom ver você, ou como vão as coisas.